Então vamos lá. O bate-papo de hoje é com esses três mágicos aqui. Estou super curiosa para saber mais desse universo. Nicolas, Fred e Bruno. Se eu estivesse andando na rua e olhasse assim para vocês, eu nunca ia imaginar que vocês são mágicos. Eu já vi que ninguém tá de cartola, né? A gente tem esse estereótipo nessa imagem, assim, e mágico então é uma pessoa normal como qualquer outra, é isso mesmo? Você tem um mágico que atua mais para um público infantil, então talvez seja conveniente usar talvez não uma cartola, mas uma roupa colorida. Uhum. Agora tem um mágico que atua pro mercado corporativo, para eventos para adulto, então ele vai se vestindo de acordo com o evento, um esporte fino, né, talvez um social completo. Talvez a ideia é essa mesmo, imaginar assim, que talvez aparecer uma pessoa comum. Uhum. E a mágica é que vai surpreender, né? Fala uma carta qualquer, só um exemplo. Zap. Zap é o quê? É 4 de paus. 4 de paus. Antes de vir pra cá, eu peguei o baralho, misturei. Mas disse pra mim uma vez, uma numeróloga, que quando eu misturasse o baralho, guardasse, encontrasse alguém, combinasse energia, a pessoa poderia falar qualquer carta, qualquer uma das 52, e a carta que ela falasse sempre estaria no topo. Ou seja, o baralho é mágico, né? Não, mágico sou eu. Você não passa meu mérito pro baralho, não. Tá bom. Pega o baralho. Eu adoro essa carta. Pode pegar, tira da caixinha, vê se ele tá no topo, porque nem eu vi. Pode essa? ver. Pode tirar o baralho todo, pode fazer o que você quiser. Vê se, essa vê primeira, se tá no topo. né? Sim. Eu ia te xingar. Eu ia falar filho da puta, mas eu não posso falar palavrão. Como que pode isso? Eu não sei, mas vem cá, você consegue... Já tá cada um com o seu baralhinho aqui na mão, né? Na mesa. É o instrumento principal de trabalho? É o baralho mesmo? Sim, na maioria sim. Porque o baralho ele tem um leque, né, de opções para você fazer. Você pode fazer transformações, adivinhações, várias coisas. Tem que estudar, gente? Bastante. Na medida do tempo que eu tenho, assim, eu consigo praticar praticamente todo dia. Você exercita um monte de coisas. Tem a parte psicológica, tem a parte manual, a parte de apresentação, a postura corporal, a abordagem. Então, você mistura um monte de artes ali para produzir um efeito muito simples. É impressionante a quantidade de atualizações que tem na mágica. Ah, é? Em um ano, o que muda de técnica, de conceito, em um ano, em 6 meses, é absurdo. Você tem 20 anos como mágico? 20 anos de carreira. Você pega um foco, quando você quer se profissionalizar, você pega um foco, porque você não vai conseguir entender tudo de tudo. Você tem quantos anos? 19. Pois é, você é o mais novo da turma. E começou com essa história quando? Então, há 6 anos atrás... Nossa, começou novinho. Sim. Comecei mais por essa coisa assim de achar fantástico. Foco muito mais na mágica close-up, né, que é a de perto. Se eu fizer uma coisa impossível, por exemplo, pegar esse 3 aqui, esfregar ele, se você coloca o dedo por cima, perfeito. E quando você acredita que a mágica pode acontecer, tipo assim, nenhum movimento suspeito, nada rápido. O que é pra você? Virar? Sim, pode virar. Uai, cadê o 3? Que ódio. Aqui, né? Agora é 10. Pra mim, foi imperceptível, foi incrível. A única coisa que eu vi foi você dar uma esfregadinha assim. Plim. Um cara que faz mágica de perto. De perto, com tá. baralho, com moedas. Tipo você comigo aqui assim? Sim, Tá. isso é o close-up. Eu quero ser um manipulador. É um mágico que tem como principal recurso a habilidade manual. Eu quero ser um mentalista. É um mágico que faz aquele personagem que lê mentes, que faz previsões, uma coisa mais séria. Você vai longe o negócio. Sim, tem muitas categorias. Você é qual? Eu sou um neuromágico. O que é neuromágico? Mágico neurótico? O neuromágico é um mágico que é especialista em usar técnicas psicológicas ao invés de habilidade manual. A ideia é mostrar que o que eu faço, a mágica, acontece mais na sua cabeça do que na minha mão. É a forma que você percebe a ilusão que dá. Pra gente sair um pouco do baralho, um clássico. Vê se ele é normal, se tem nada estranho com ele, se não tem espelho, holograma, fundo falso. Ele só tá quentinho, tá no seu alienígenas. casaco. Alguma coisa está quente aqui. Porque as mais desconfiadas, deixa eu testar o Fica à gato. vontade, Tá por favor. bom. É. Tá Quanto ótimo. mais, eu vou tirar o relógio. Como é que você fez isso?
Gente, que garfo é esse? Eu vou balançar, fala para quando você quiser. Para. Pai, que isso? Eu quero que você Não, veja. inacreditável. Eu tô um pouco Preciso fazer assustada. uma coisa. Não se assusta. Eu vou tentar te Também? relatar. Pois é, ué. O que é isso? Todo mundo deve estar olhando. Você é arquiteto, né? Sim. E aí nas horas vagas, você tá brincando de ser mágico com os amigos? É uma brincadeira ou você quer isso como profissão? Como é que é? Os amigos são pra testar. Na verdade, eu não gosto de fazer para os amigos, pra família e pros amigos. Porque a reação não é a mesma, o pessoal já sabe assim. Eles não te olham do mesmo jeito, sabe? Então Mas aonde é que no você máximo- faz assim? Você bar? Aí quando você tá numa festa com os amigos, tem os amigos dos amigos, aí a reação é diferente. Fora o truque mesmo, se tudo funcionar, a atmosfera que fica no ar ali, que é o mais legal, na minha opinião. Então pra você é um lazer, é um prazer, né? É um lazer, é um isso. prazer. Às É vezes uma você forma faz... de fazer amizade, né? Também. Até de paquerar, quem sabe, Também, sei lá, né? Você também, chega fazendo uma também. mágica, você quebra o gelo. Também. Às vezes você faz uma mágica só, a gente ficou lá 3 horas, o pessoal pagou cerveja pra gente, ninguém tava nem lembrando de mágica Maravilha. mais. E pra você já é carreira, né? É, As pessoas te contratam pra fazer mágica, alguns prazeres assim do mágico hobbyista você perde quando se profissionaliza, né? Você não pode ficar fazendo o tempo todo, você não pode se apresentar fora do contexto profissional, que pelo menos você evita, assim, uma coisa em um ambiente controlado e tal. Mas você não pode ficar fazendo num bar aleatório, te desvaloriza. Mas você já algumas fez coisas. isso no início? Sim, claro. Não, mas... Vamos de novo. Vamos lá. Aqui. Beleza. Poderia ter parado aqui no As. Segura aí, não quero ver isso. Poderia ter parado no As, poderia ter parado no 3. Se parou aí, mostra aí pro pessoal. Coloca ela aqui de volta pra gente. Né? Vou dar um corte qualquer. Vou fazer o seguinte agora. Quero que você fale pra mim um número entre 6 e 15. 14. 14? Não, mas também pode trocar se quiser também. Não, vai ser 14. Agora é 14. Agora é 14. Vamos lá, Ian. Ian, né? Isso. Acompanha comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha só. Chocado. Esse garfo aqui deve valer ouro, né? Não é possível. Não tem condição. Com ódio. Pode, não me odeie, não me Eu odeie. já falei, eu já odiei os três aqui, que eu não consigo entender nada. Valeu, obrigado. Vocês conhecem uma coisa que a maioria não conhece e não enxerga, né? É uma forma de ter poder também, não é? A gente tem um pouco de medo de mágica. Pois é, esse é o mito que tinha que Tem. quebrar. E alguns mágicos até interpretam, levam a arte dessa forma mesmo. Opa, eu tenho um poder sobre essa pessoa, mas isso afasta o público. A gente fica meio vítima, né? É, exatamente, vítima. É. E a ideia é que nós, mágicos, mais o espectador, juntos criem uma experiência divertida. Então ninguém precisa ter medo de mágica. Não, que seja pra divertir. Não, é porque o mágico não quer te enganar. A mágica não é Entendi. não é enganar, é uma suspensão voluntária da descrença. Eu sei que tem um truque por trás, eu sei que tem um método, certo? Mas é divertido, eu quero apreciar. E Eu quero quanto criar. mais a gente então se entrega pra mágica, mais divertido fica. Claro. Tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Eu quero que você faça uma assinatura. Coloque o seu nome bem grande na frente dessa carta. Cobre com a outra mão, assim, fazendo um sanduíche. Isso, muito bem. O que vai acontecer? Vou pegar uma outra carta qualquer aqui, ó, com 10 espadas, certo? Coloca o dedo em cima. Você. Eu? Isso. Qualquer dedo? Qualquer dedo. Sendo um dos 5. Aproxima da mão dela. Isso, volta. Vira a carta, por favor. Legal! Quanto mais inteligente, culto é o espectador, ele tende a se impressionar mais. Porque quanto maior o senso crítico dele, mais ele se espanta com algo que sai da lógica. Não, Cornélia Finger, não. Eu sou muito poderosa pra ela, por favor, que ela merece. Ninguém está na boca dele. Agora vocês me explicam como é que ele fez isso, gente. Não sei, porque ele é bruxo.
Qualquer pessoa pode ser mágico? Mas, claro. Toda mágica é simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Assistindo um vídeo na internet, alguma coisa assim, consegue fazer, porque são técnicas, né? É praticamente prática. Agora, estamos aqui com 3 mágicos, homens. Existem mulheres também que fazem mágica? Existem. É menos, mas existe. Eu nunca fui abordada por uma, mas existe então. Tem. É menos, mas tem. Você que tá aprendendo, ainda tá errando muito? Acontece. Todos nós estamos aprendendo. E como né? é que se faz? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Deu errado. 22, 23, Deu errado. 24, 25, por que deu errado? Aí, tipo agora, Ah. tipo agora não dá pra consertar. É, não dá pra consertar. Você se vira ali na hora, depende do que tá acontecendo, Improvisa. depende da pessoa também, improvisa. Ou fala, errei mesmo, gente, tô começando agora, peraí, vamos tentar outra coisa, esse baralho aqui não presta, começa outra coisa. Que isso, hein? Que energia. Sentiu? Senti. Acho que deu, vai, pode abrir. Agora vai espalhando na sua mão mesmo, assim, devagarzinho, o baralho. Vai, carta por carta, pode espalhando. Ó, Você pensou em todas as cartas, Maíra? tem uma aqui errada. Olha aí. Nada é uma palavra pesada. É, uma palavra Errado, pesada, não. às vezes foi falta de concentração. Ou concentração É a minha demais carta. na sua carta. Nossa, Era muita agora você se redimiu. Gente, Arrasou. Nossa. O que é ser mágico pra vocês, hein? Pegar uma coisa simples, né, uma técnica, e fazer isso uma história. transformar alguma coisa que seria banal em algo lúdico, algo incrível. E pra mim o principal de ser mágico é criar a atmosfera mágica, que é as pessoas interagirem, rirem, se divertirem. É alegrar, então, né? É alegrar. Ai, ai, ai. Peraí. Ah, não. Palmas pro mágico, né, gente? Muito bom. Então é isso, gente. Obrigada aos mágicos, né? Valeu pra quem acompanhou a gente. E o que eu aprendi aqui hoje, né, eu vou demonstrar pra vocês agora, né? Que é o seguinte, vocês vão sumir pra eu encerrar esse vídeo. Peraí. A galera passou atrás.